Nos últimos tempos tem havido rumores constantes sobre a renúncia do Papa Francisco, mas ele aparece numa entrevista onde ele fala com muito mais clareza e abertamente sobre o assunto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Nossa Senhora da Mochima. Mas antes de avançar, convido-vos a deixar um like e subscrever se ainda não subscreveu este canal. Subscreva e partilha. E peço-te para permanecer até ao fim para poder compreender sobre o desfecho desta história toda. Fortes rumores que circulam pela mídia e pela sacristia de todo o mundo indicam que o atual pontífice, seguindo o mesmo caminho de Bento XVI, estaria planejando renunciar ao seu pontificado. Em entrevista concedida à agência Reuters, o Papa Francisco se manifestou sobre os fortes rumores que circulam pela mídia e nas sacristias do mundo inteiro, indicando que o atual pontífice seguiria o mesmo caminho do Papa emérito Bento XVI. Dentre os pontos apresentados para esta possível renúncia estão o consistório marcado para o final de agosto e uma viagem que o Santo Padre fará para a cidade italiana de L'Aquila, associada ao Papa Celestino V, que renunciou no ano de 1294, e com Bento XVI, do qual se acredita que tinha prenunciado sua própria renúncia ao colocar seu pálio no túmulo de Celestino durante uma visita à cidade no ano de 2009. Mas o Papa vem desmentir estes rumores, estas interpretações, assegurando que, apesar de todas estas coincidências, tenham feito alguns pensarem que a mesma liturgia ocorreria, o mesmo facto ocorreria, usando uma linguagem simbólica, o Papa Francisco falando numa linguagem simbólica. Isso nunca passou pela minha cabeça, diz o Papa Francisco. Não por enquanto. Por enquanto, não realmente, afirma o Papa Francisco. Ele próprio assegura que isto ainda não passou pela cabeça. Mas a verdade é se o Papa vai mesmo ou não renunciar. O que se anda por aí a afirmar, isto corresponde ou não. O Papa afirma que isto ainda não lhe passou pela cabeça. Entretanto, assim como já afirmou em outras ocasiões, o Sumo Pontífice explicou que levará em consideração a possibilidade de renunciar caso a saúde o impossibilite de continuar em seu ministério. São palavras do próprio Santo Padre. Quando chegar a hora em que eu vir que não posso fazer isso, não posso administrar a Igreja de Cristo por causa de problemas de saúde, farei isto, poderei renunciar. Então ali o Papa Francisco abre a possibilidade de poder vir renunciar. Esse foi o grande exemplo do Papa Bento XVI, que foi uma coisa muito boa para a Igreja. Disse ainda o Papa Francisco que aos Papas, ele disse aos Papas que parassem a tempo, observou ele. Ao ser perguntado diretamente quando ele poderia renunciar, o Papa Francisco simplesmente respondeu: não sabemos, Deus dirá. Portanto, fica ali a resposta do Papa Francisco. Não sabemos,
quando, se ele poderá vir renunciar, ele disse que não se exclui a possibilidade de ele poder vir renunciar. Palavras semelhantes foram ditas em entrevista concedida no início deste mês por a agência de notícias de Telam. E muita gente fica inquieta, fica confusa quanto a este assunto, se o Papa vai ou não renunciar, ou quando é que ele vai renunciar. Mas isso não deve nos preocupar, porque a Igreja continua. A Igreja continua o seu rumo, porque Cristo, ele é a cabeça da Igreja, ele continua a governá-la. E a Igreja segue o seu percurso. E o Espírito Santo vai inspirando homens para que tomem decisões capazes de fazer realizar os propósitos de Deus para com a sua Igreja. Portanto, não devemos nos preocupar se o Papa... Pode acontecer até que o Papa venha renunciar ao cargo, mas o Papa, ele é o sucessor de São Pedro. Não nos esqueçamos que ele é o bispo de Roma. Ele é o bispo de Roma, mas se as forças já não lhe permitem realizar, concretizar, cumprir com a sua missão, não seria mal nenhum se ele viesse a renunciar. Está ali o Papa Bento XVI. É muito normal, porque não estamos habituados com este ritmo. Olhamos para aquela situação do Papa João Paulo II, que fica até a morte, e muitos outros que permaneceram até a morte. Mas cada caso é um caso, e cada situação deve ser entendida no seu contexto. E se ele fizer aquilo por amor à Igreja, claro que não devemos condenar, nem devemos julgar. Assim como não devemos julgar o Papa Emérito Bento XVI, que também renunciou. E também não podemos julgar, se isto vier a acontecer, que o Papa venha a renunciar. Antes, pelo contrário, devemos rezar por eles. Devemos rezar pelo Papa Emérito Bento XVI e devemos continuar a rezar pelo Papa Francisco, porque apesar da sua saúde muito debilitada, ele continua ainda a dar a sua força, a sua energia para governar a Igreja. E o que se pede a todo cristão é que continue a rezar pelo Santo Padre e também rezar pela Igreja. Não é cristão fazer críticas destrutivas que desprestigiam a figura do Santo Padre. Muitas vezes faz-se críticas baratas sobre o Papa, sobretudo sobre o Papa Bento XVI, que já renunciou. O que devemos fazer é estarmos unidos a Cristo, rezar pela Igreja e rezar pelos nossos pastores. E Ele próprio, o Senhor, nos garante. Ele dar-nos-á sempre pastores segundo o seu coração. Obrigado por terem estado ali, terem acompanhado este vídeo. Espero que tenham gostado. Por favor, não se esqueça de compartilhar, inscrever-se se ainda não o fez neste canal TV Nossa Senhora da Mushima, deixar um like se você gostou. E eu volto na próxima com mais vídeo. No final da audiência, se você pode esperar um pouco, assim, eu fui algumas vezes. Só tem que subir lá em cima, como eles agradecem os doentes, os caminhos, os textos dele, se você quer também tem que eu conto hoje, eu creio hoje, amanhã, sem problema. Francesco! 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 We love you! Francesco! We love you!
Francesco, we love you. Francesco! 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 Francesco, 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 we love you. Francesco, we love you. Francesco. tenerezza. Maintaining their security. Quindi lo lanciamo. No, non gira, faceva stamattina. Ora sta andando via, Va via, grazie. E c'è anche io, perciò lo so. Is it more worth the same?